Você já se perguntou por que a tua vida com Deus está fria? Parece que a tua oração está falando com as paredes e você não sente a presença de Deus? Parece que está entrando tudo no automático, né? E não é por falta de ir à igreja, de deixar de dar o dízimo, de frequentar a escola dominical. Não é por causa dessas coisas. É algo que está acontecendo silencioso e muitas vezes a gente não percebe. E por isso eu estou aqui. Por isso que eu quero conversar com você, porque isso é muito perigoso. Eu sou o pastor Luiz Almeida e neste vídeo a gente vai ver o que o Senhor quis dizer sobre o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ao final deste vídeo você vai aprender que o arrependimento ele tem um poder muito enorme na nossa vida espiritual. A gente precisa entender isso para não entrar no modo automático e se esfriar cada vez mais. Mas antes a gente precisa entender o que diz o contexto de Levítico capítulo 6, no versículos 8 ao 13. Você, principalmente o versículo 13, é um texto que muitas vezes a gente lê e a gente dá a ideia de algo sobre o Espírito Santo, muitas conferências sobre o Espírito Santo, sobre a busca do batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente usa esse texto. E será que é isso que o texto está dizendo? Será que esse versículo está dizendo sobre o batismo com o Espírito Santo? Sobre algo pentecostal na nossa vida? Olha só, o versículo 13 de Levítico diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se você, ao ler esse texto, cria uma expectativa sobre a chama do Espírito Santo, natural, eu também já senti isso, inclusive já usei esse texto várias vezes, só que o contexto desse versículo, ele fala sobre a responsabilidade do sacerdote de cuidar do altar do holocausto. Para aqueles que não conhecem, o altar do holocausto era um móvel que era do tabernáculo. Ao entrar no tabernáculo, a primeira parte era o átrio, o primeiro utensílio, a primeira coisa que nós víamos no tabernáculo era o altar do holocausto. Inclusive, eu tenho uma playlist que eu falo sobre o tabernáculo, sobre cada móvel, sobre o que eles representavam. Se você quiser, ao final, eu vou colocar o card aqui, que é só você clicar e você vai aprender com mais detalhes. Mas o altar do holocausto, ele representa para a nossa vida o sacrifício na cruz do Senhor, onde ele morreu em nosso lugar, onde ele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu para nos libertar do pecado. Em Levítico capítulo 1, versículo 4, o Senhor dando orientação disse que ao levar a oferta para ser oferecida no altar do holocausto, o ofertante deveria colocar a mão sobre a cabeça da oferta. Isso simbolizava o quê? Aquela oferta, aquele cordeiro estava morrendo no lugar do pecador. Era uma transferência da responsabilidade. Alguém vai morrer no lugar. Na verdade, as coisas de Levítico, apesar de ser uma leitura pesada, muitas vezes difícil, elas estão nos ensinando sobre o relacionamento com Deus, principalmente sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Então, ao ver o altar, ao manter o altar aceso, o sacerdote estava cumprindo uma ordem, porque, na verdade, o versículo 13, de não deixar a chama se apagar, era uma ordem de Deus ao sacerdote, porque todo dia tinha que ter oferecimento de sacrifício em prol do perdão dos pecados. A chama não podia se apagar, porque todos os dias deveria ter arrependimento. E aí a gente não entende muitas vezes essa palavra que é muito falada no nosso meio, mas pouco compreendida. Mas antes de entender, eu quero chamar a atenção de você que é o meu principal ajudador, você que assiste os vídeos e dá o like. Porque quando você dá o like, esse vídeo ele vai chegar a pessoas que precisam saber que o arrependimento é poderoso na vida espiritual. E eu tenho certeza que você já deu like, e eu tenho certeza também que só essas informações, que o versículo 13 não é sobre batismo com o Espírito Santo, é sobre a responsabilidade do sacerdote de manter a chama acesa para todo dia ter alguém oferecendo um sacrifício pedindo perdão, já vale um like, né? Você sabia disso? Coloca aí no comentário, eu tenho o maior prazer de ler e de responder todos os comentários. Mas o sentido do arrependimento. Por que, pastor, o arrependimento ele é tão poderoso na nossa vida? Bom, em Isaías, eu vou colocar aí na tela para você ler,
Isaías 59, do versículo 1 e o 2, tem um detalhe muito importante sobre o nosso relacionamento com Deus. O versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Olha o que o profeta está dizendo. Deus está pronto para atender, ou seja, a mão dele não está encolhida, a mão dele não está se escondendo, ele está pronto para estender as mãos para ajudar. E mais, os seus ouvidos não estão agravados, ele está pronto para ouvir a sua oração. Versículo 2, olha o detalhe. Inclusive, vou deixar destacado no texto na tela para você ver. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os teus pecados, Deus está pronto para te atender, ele está pronto para te ouvir. Mas os teus pecados, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Querido, o nosso pecado, ele nos impede de ter relacionamento com Deus. O nosso pecado é uma barreira entre nós e Deus. Então, se não entendermos isso, nós não vamos ter uma vida espiritual quente, uma vida espiritual viva. A gente vai ter uma vida espiritual no automático, achando que as nossas atitudes na igreja, as nossas atitudes religiosas que nos aproximam de Deus, e não é isso. Olha só, um outro fato interessante é em Mateus capítulo 9, do 11 ao 13, eu vou colocar na tela, mas você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar, que isso é importante. O versículo 11 diz assim: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Preste atenção nisso aí. Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha só que detalhe importante. Jesus deixa bem claro que quem está doente é que precisa de médico, e que ele não veio chamar justo, mas os pecadores. Quem começou o questionamento foram os fariseus. E aí eu fico pensando na cena ali, né? Os fariseus, eles eram um exemplo de religiosidade. Eles oravam quando tinham que orar, contribuíam de todas as coisas que eles recebiam para as ofertas no templo, não faltava as festividades, ou seja, eles eram um exemplo de religiosidade. Mas só que tem um detalhe, eles estavam do lado do verbo da vida, do verbo que se fez carne. Eles estavam do lado do próprio Deus, eles estavam do lado do Salvador, eles estavam do lado daquele que era a única ponte entre o homem e o Deus Pai, Jesus, e eles não sentiam. Eles não entendiam que ele era Deus, eles não entendiam que ele era a salvação. Apesar de serem religiosos, apesar de cumprir todos os mandamentos da lei, eles não sentiram. Sabe por quê? O segredo não está na prática. O segredo não está na performance. O segredo não está na religiosidade. Mas o segredo está em se sentir doente, em ser um pecador, em entender que nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender para se aproximar de Deus. Aí está o grande segredo. Aí está o segredo, que muitas vezes a gente pensa em arrependimento, mas não entende. Na verdade, o nosso arrependimento, entender que somos pecadores, é que nos aproxima do Senhor. Ou você já viu alguém ir ao médico porque não está sentindo nada? Ah, eu vou no médico hoje porque, eu sei lá, eu tenho que estar. Eu quero ver a cara do médico. Não. Muitas vezes nós só vamos ao médico quando a gente está mal, está quase morrendo. Quando já tentamos todas as formas de um remédio, um chazinho e tudo. Você faz isso também? Coloca aí no comentário. Porque é assim que a gente faz, a gente só procura um médico quando está mal. Mas quem procura um médico é curado. Tem um remédio certo, tem um tratamento certo. Então, o grande segredo para manter a nossa vida espiritual em cima, quente, como se fosse o fogo do altar, que não é o fogo do Espírito Santo ali, mas mantendo ele aceso todo dia, nós precisamos entender esse grande segredo. Precisamos ter um sentimento, um coração de pecador, um coração de arrependido, um coração que reconhece que precisa do médico diariamente, um coração que reconhece que ele veio para nós. Esse é o segredo. O segredo não é o não errar. O segredo não é o ser perfeito e religioso, o exemplo da igreja que não comete erro. O segredo é reconhecer que precisamos do Senhor todos os dias.
Se esse vídeo tocou o teu coração e está mostrando para você que o que a tua vida está fria e precisa ser aquecida, não é com as atitudes, nem com a performance, mas sim com o sentido, com o sentimento, com o ser, considere se inscrever no canal. Se inscreva no canal, porque aqui eu tenho outras orientações para a tua vida espiritual que vai te ajudar. Se esse vídeo mexeu com você também e você conhece pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, aproveita para compartilhar. Se você ainda não deu like, aproveita nesse momento, dá o like aí. E eu convido você, mais uma vez, além de se inscrever, ativar o sininho, porque quando eu lançar o próximo vídeo, você vai receber. Agora, vai aparecer, ou eu vou colocar aqui, ou aqui. Acho que eu vou colocar aqui que é diferente. Eu sempre coloco a minha esquerda, vou colocar aqui a minha direita. Você pode, vai ter a playlist do Tabernáculo, e tem um outro vídeo aqui que você pode clicar e vai te abençoar na orientação de um evangelho simples, sem complicar. É só clicar e nós nos vemos lá em alguns segundos.